Olá, meus amigos. Continuando a análise de 1 Coríntios 3, nós vamos agora concluir aqui o pensamento. Deixei um vídeo específico para a parte final sobre a construção, porque tem alguns detalhes aqui que eu preciso analisar com você. Versículo 15, capítulo 3, versículo 15, 16, 17. Aqui nós temos no versículo 16 e 17, vai dizer assim, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus ao qual sois vós é sagrado. É muito normal a gente ver a interpretação aqui desse santuário como sendo o corpo, né, individual, essa salvação individual. E o próprio Paulo vai dizer em 1 Coríntios, um pouquinho mais para frente, lá no capítulo 6, ele vai dizer que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Devido a nós sabermos disso, é natural que a gente venha aqui e leia esse santuário de Deus, o Espírito de Deus habita em vós, né? Fica parecendo que Paulo está se referindo a esse santuário sendo nós. E é normal você ver alguns comentários bíblicos, inclusive, dizendo isso, tá? Não vai ser raro você encontrar, principalmente pregadores e comentários bíblicos falando disso aqui, tá? Mas nos parece que não é bem por aí, né? Já que a partir do versículo 9 até o versículo 23, a parte final do versículo 9, o Paulo ele começa a falar de edificação, né? Eu falei com vocês no vídeo passado que ele fala do fundamento que foi estabelecido, foi edificado essa construção e que nós somos responsáveis pelo material usado nessa edificação, né? E ele vai dizer que no dia do Senhor, né, através do fogo, dá para a gente saber qual foi a qualidade dessa obra, né? Então, nos parece que ele está falando realmente da igreja, sim, da igreja como templo, né? Aqui ele vai usar o grego naos, que é a referência do lugar santo, lugar santíssimo, né? E não a palavra hieron, que vai ser o templo todo, de forma geral, né, usado. Mas quando ele se refere a esse naos, ele está se referindo ao lugar santo, ao lugar santíssimo. E é por isso que o texto vai dizer, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como ele vem falando de edificação, e aqui você vai perceber que da parte final do versículo 9 até o versículo 23, ele está falando da igreja, está falando dos materiais, da igreja constituída, parece não ser individual isso aqui, como é a referência em 1 Coríntios 6, mesmo porque ficaria um pouco fora de contexto, tá? Nos parece fora de contexto. Então, se aqui for falando individual e não igreja, me parece bem fora de contexto. E ainda assim me atrapalharia a interpretação do que ele vem dizendo. Com base nisso, aí já a parte aí de outros manuais teológicos, né, outros comentários e pensamento teológico é que aqui se refere à igreja. Eu entendo realmente que ele se refere aqui à igreja como coletivo, tá? Como um todo, e não individual. Mesmo porque desde o início Paulo está falando a igreja, né? Irmãos, está falando sempre a igreja em si. Tá? E aqui ele está especificamente citando o fundamento da igreja como Cristo e a igreja sendo edificada. E ele fala da obra de cada um, né? Vocês estão edificando, mas ele está falando da igreja coletiva. Então, dentro do contexto, não daria para eu dizer que seria individual aqui. Tá? Que é o detalhe aqui? Se alguém destruir, né, que ele começa no versículo 17, se alguém destruir o santuário de Deus. Esse destruir ele tem duas traduções, né? Geralmente usado na Bíblia para profanar ou destruir, corromper, né? E isso está referindo ao que Paulo veio dizendo. Veja que eu tive duas situações aqui, duas formas, né, de que a igreja constituída receberia a recompensa, né, conforme a qualidade da obra, lá do versículo 13. Versículo 14, ele fala que se a obra que alguém edificou sobre o fundamento permanece, receberá recompensa. Aí ele vai falar no 15 que se a obra de alguém se queimar, ele sofrerá perda, né, mas o mesmo será salvo. Né? Como eu disse no vídeo anterior,
não está falando aqui de salvação porque está falando que vai ser salvo, né? Então veja que ele está falando dessa edificação, né? E no primeiro caso, a edificação, quando vem o fogo, quando vem o dia, né? O dia da recompensa, o dia do fogo, o dia do juízo, né? Ele receberá a recompensa com galardão, a recompensa pelo trabalho, né? E aquele que passar pelo fogo, mas pode se queimar um pouco, ou seja, perderá ali parte da recompensa. Mas aí o Paulo mesmo está dizendo, né? Mas será salvo. Veja que está falando da salvação. Né? Então não é a perda da salvação. E logo em seguida ele fala que esses que vão destruir, ou no caso profanar, né, fazer a divisão na igreja, né, fazer isso, será culpado. Tá? E aqui eu tenho, sim, algo parecendo como a perda da salvação. Basicamente, quando ele me fala dos materiais, lá no versículo 12, ó, e se alguém edifica sobre este fundamento ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, ó, perceba que ele fala ouro, prata e pedras preciosas. Ele está falando aqui de fundamento da igreja. Ele está falando do ensino, do dogma, né, de algo sólido, né, em que o fogo vai vir e não vai destruir isso. Se o fogo vier e pegar a edificação que foi feita com ouro, não vai acontecer nada. Agora, se o fogo vier e pegar, por exemplo, na madeira, na palha, no feno, nessas coisas que são superficiais, aí eu já tenho um grande problema. Aí o fogo vai pegar e vai queimar tudo. Então, veja que a expressão ali do final, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus ao qual sois vós é sagrado. A igreja de Deus, ela é sagrada. Ele não fala aqui, inclusive ele usa um termo ambíguo no grego aqui, com relação a esse corromper, né, destruir, profanar, justamente para dar a ideia de destruição, de profanação do templo em si, de divisão, que é o que ele vinha tratando. Ele vinha falando dessa divisão. Ele começa lá atrás dizendo o quê? Que das dissensões, né? No versículo 3, ciúmes, contendas, dissensões. Então, quando ele fala da dissensão, dessa divisão dentro da igreja, dessa divisão partidária, né, que é como criança, não está no fundamento sólido, não é uma edificação sólida, né? Essa divisão que Paulo está dizendo aqui, tá? A igreja é o santuário de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, ao qual sois vós, é sagrado. Né? A composição dessa família, né? Dos irmãos que ele chama no primeiro versículo. Então aqui parece realmente Paulo está falando da igreja não individual, né? Da igreja coletiva, porque todo o contexto me contribui para isso. Né? Então, quando eu vejo isso aqui, eu começo a pensar nesses elementos sólidos da Constituição. Perceba que o ouro vai ser encontrado nas grandes profundidades. Da mesma forma, a prata, que é encontrado em grandes profundidades. Né? Muitas pedras preciosas também. E é necessário que o obreiro, que o ministro, que o responsável pela obra, pela casa de Deus, ele cave, e ele cave fundo, para encontrar um material sólido, que ele cave a palavra de Deus, que ele estude a palavra de Deus, para ter um material sólido a constituir a igreja. Porque se a igreja ficar só com aquela coisa superficial que nós temos aqui por cima, né, o feno, a palha, a madeira, isso é de responsabilidade dos obreiros. Então, o Paulo está dizendo, olha, a hora que vier o fogo, essas coisas queimam. Então, se ficar tratando a igreja com um leitinho, né, só com leite, só aquela coisa natural que é superficial, se não houver um amadurecimento espiritual, se não houver ali um amadurecimento para revestir com profundidade, né, para que tenha a qualidade da obra, né, dessa edificação, se a igreja não foi alicerçada nesses ensinos profundos da palavra, né, se ela não cresceu verdadeiramente nos ensinos profundos da palavra, ela corre um grande risco. Um risco de se dividir, um risco de ser destruída. Né? E Cristo, claro, tá trazendo aqui uma palavra muito dura. Né? Ele não fala qual é a condenação, o texto não traz a condenação em si, mas ele diz que Deus o destruirá, porque o santuário de Deus ao qual sois vós é sagrado. Aqui, devido à ambiguidade da palavra grega usada aqui, não me permite dizer que seria ele está falando do juízo final, do fogo do inferno, né? Mas
aqui há uma promessa de mão dura, né, de castigo, para esse que não apresentar a igreja como uma fonte sólida. Eu quero dizer para você que é necessário que seja a nossa base seja feita com um alicerce, o fundamento, Cristo, e que Cristo sempre seja o ponto central. Que Cristo é o fundamento. Ele apresenta isso no versículo 11. E o Cristo é o nosso fundamento. E é necessário que eu edifique sobre essa rocha, que Paulo vai trazer também, que a Escritura vai trazer, que eu edifique sobre essa rocha, sobre esse fundamento, uma edificação sólida, que eu cave para ter acesso a essas profundidades, a esse alimento profundo, a esse alimento consistente, pesado, revestido, o ouro, a prata, as pedras preciosas, que não estão na superfície apenas. Né? A gente tem que procurar o conhecimento. Então, é complicado quando você vê a Escritura ensina, a carta de 2 Pedro termina dizendo crescei na graça e no conhecimento. Nós temos que entender que é necessário cavar para que a gente possa construir uma edificação sólida, pautada no quê? Nessas pedras preciosas que estão na profundidade. Porque aquilo que está raso, a madeira, a palha, o feno, isso se consome com o fogo. Isso é rápido. Então não dá para ficar como cristão, como igreja, como templo, sendo tratado com leite a vida toda. Nós precisamos de um alimento consistente. E Pedro termina a sua carta dizendo, antes, crescei na graça e no conhecimento. Qual é o grande problema? O grande problema é que hoje nós vivemos um evangelho em que muitas denominações preocupam muito com o conhecimento e muitas vezes deixam até de aplicar o crescimento na graça, em buscar os dons espirituais. Nós que somos revestidos com a graça de Deus, que temos em nós o batismo do Espírito Santo, quando eu digo batismo do Espírito Santo, estou dizendo novidade de vida, não estou falando do dom de línguas, eu estou dizendo de ser revestido com o Espírito Santo. Nós que somos cristãos que temos esse Espírito Santo, temos que ter comunhão com ele, temos que ter relacionamento. E quando eu vejo dizendo que nós temos que procurar essa coisa sólida, cavar a Escritura, cavar para termos acesso a esse fundamento, a essa edificação sobre o fundamento, eu entendo que a igreja tem que estar pautada nessas coisas que são a Escritura, que é o ensinamento do eterno, o ensinamento sobre Cristo, sobre o fundamento, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Então nós temos muitos dedicados ao Evangelho, procurando o conhecimento da Escritura, da teologia, e deixando muitas vezes o relacionamento com o Espírito Santo, que é crescer na graça. Crescer na graça. E ao mesmo tempo nós temos muita igreja, principalmente as igrejas pentecostais, que assim se denominam, buscando muito a graça, dons de evidências de línguas e outros mais, e deixando muito a desejar no crescimento do conhecimento. Veja que eu não posso separar os dois. Eu preciso crescer na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. E agora Paulo está dizendo que essa edificação, se ela foi com materiais sólidos, se ela foi com material ouro, prata, ferro, com um material que não vai se corromper com fogo, pedras preciosas, perdão, ela vai suportar, ela vai passar pelo fogo. E o crente será, a igreja será coroada, vai receber, aqui conforme ele diz, a recompensa, o galardão inteiro. Aqueles que já pautaram em uma misturaram os dogmas, buscaram muito um lado e outro não cresceram, não receberam totalmente a edificação, né? Ele vai dizer no versículo 14, 15, que sofrerá perda. O fogo vai vir e vai sofrer perda, né? Vai permanecer. Ou seja, ele não está falando da salvação, mas vai ter uma perda da recompensa. E agora no versículo 16 e 17, ele traz que aquele que
foi constituído sobre esse alicerce fraco, né? Ou seja, o fogo ele vem no dia do juízo, ele vem, o fogo, para trazer, para mostrar do que foi constituído. Se foi algo sólido ou se foi algo que o fogo vem e vai destruir. E ele me chama a atenção demais, justamente esses versículos finais, por causa desse versículos finais aqui de 15 e 17, né? Para trazer a ideia de crescer na graça e no conhecimento. Quero dizer para você que é necessário crescer na graça, no Espírito Santo, buscando os dons dos céus, buscando a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo de Deus, procurando o relacionamento com o Senhor, procurando todos os dons, da forma que a gente possa crescer espiritualmente e também cavar para termos esse fundamento sólido. Essas coisas que não estão superficiais. O ouro não está superficial, a prata, as pedras preciosas não estão aqui superficialmente. Então nós precisamos procurar isso para ser constituído como igreja, como templos e morada do Espírito Santo. E Paulo agora vai continuar, versículo 18: ninguém engane a si mesmo. Se alguém entre vós tem-se por sábio, segundo este mundo, faça-se ignorante para que chegue a ser sábio. Paulo disse há pouco que lá no primeiro capítulo, capítulo 1, capítulo 2, ele vai falar dessa sabedoria, né, da sabedoria que eles tinham, que eles achavam ser sábios como gregos, como pensadores. E agora ele está dizendo, olha, não se engane, você está enganado, está achando que é sábio com as coisas deste mundo. Versículo 19, porque a sabedoria deste mundo é insensatez para com Deus, pois está escrito, ele pega os sábios na própria astúcia deles. Olha o que Paulo está dizendo, a sabedoria deste mundo é insensatez. Vocês estão achando que é sábio nas coisas deste mundo? O alicerce de vocês, o fundamento foi colocado, é Cristo. Mas e essa edificação está errada? E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, o porvir, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Olha o que ele está dizendo. Paulo, vocês estão pensando que Paulo é líder? Vocês estão pensando que Paulo é alguém? Paulo é de Cristo, Cefas é de Cristo. O mundo, o cosmos, aqui ele vai usar cosmos para dizer a ideia de universo, de criação, que foi criada por ele, é dele. A vida, a morte, tudo que ele venceu, ele é o dono da vida, ele venceu a morte. Seja o presente, seja o porvir, ele é o Deus do eterno, ele é Deus eterno, ele é Deus do presente, do passado. Ele mesmo se apresenta, né? Antes que Abraão fosse, eu sou. Em todo o tempo, Deus é eterno. Então ele vai dizer, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Então, quero dizer para você que Paulo aqui chama muito a atenção ao que está sendo a igreja, como está sendo constituída sobre esse fundamento. Você viu que Paulo está chamando a atenção porque ele disse, olha, vocês foram alimentados com leite porque eram crianças, e agora ainda são. E aquele crente que se converteu há 10 anos atrás, aquela pessoa que ouviu a voz de Deus há 10 anos atrás, 15, 20 anos atrás, de repente está na igreja sem o conhecimento da Escritura. É necessário até hoje ser tratado com leite. Como eu li para vocês anteriormente em Hebreus 5, é necessário, já eram para ser mestres, mas é necessário que seja apresentado a vocês os fundamentos novamente. Então procure crescer na graça e no conhecimento. Procure a presença de Deus, o relacionamento. Mas o conhecimento é tão importante que ele é apresentado na Escritura para andar junto. Muito crente procurando campanhas de orações, santificação, levantar 5 horas da manhã para orar e para ler a Escritura, para conhecer a palavra de Deus. Qual é a composição dessa igreja? A palavra de Deus diz, conhecereis a verdade vos libertará. O próprio Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a forma de você conhecer a verdade que é Deus? Conhecer a verdade que é Cristo? Se não através da Escritura? É a mesma coisa de conhecer a Escritura? Porque é necessário que você conheça a Escritura para que você conheça a Deus. Para que você veja o verdadeiro amor de Deus. Muitos dos exageros que nós vemos, muitos dos exageros em igrejas que procuram apenas o conhecimento,
é muitas vezes ir contra, denegrir os dons do Espírito Santo, aquilo que é relacionamento. E me preocupa que muitos vão ir contra dons que a palavra de Deus fala, dizendo que alguns deles cessaram ou outras condições, sendo que a Bíblia não diz isso. Mas não se achegam a um relacionamento, às vezes, para buscar essa comunhão com o Espírito Santo. E, ao mesmo tempo, também vejo do outro lado muitos que buscam só a graça. A palavra de Deus diz que os dons são para edificação, boa parte dos dons é para edificação pessoal, e muitos procuram os dons de edificação pessoal como se isso fosse importante para a igreja. Nós vamos falar disso lá em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos detalhar bem e vamos analisar friamente no ponto que a Escritura fala. Não é o que eu penso, ou que ou você já ouviu alguém dizer, um pastor, um amigo. É o que a Escritura fala e ela coloca um ponto final. E é isso que nós vamos analisar. Mas o que a Escritura me diz é crescer na graça e no conhecimento. O conhecimento é algo para a vida do cristão em que ele começa desde a sua base, desde o seu alicerce, ele começa a cavar em procura dessas pedras preciosas. A preciosidade que é a Escritura é algo tremendo. E é por isso que é necessário que a gente conheça, para que a gente fique liberto dos excessos da palha, da madeira, que a gente faça a nossa construção. Porque ele disse aqui, ó, olha o versículo. Versículo 13. E o mesmo fogo provará a qualidade da obra de cada um. A qualidade da obra de cada um. Aquilo que você está pautado. Aquilo que você fez como obra de cada um é individual. Não vai achando que é o pastor, o obreiro, o ministro, porque eles plantam o fundamento, traz até você o conhecimento da base, o fundamento, Cristo Jesus. E a edificação, quem traz, quem dá a edificação, quem cuida dessa lavoura e desse edifício é Deus. E como você está construindo esse edifício? Lembra que esse edifício tem que receber o nome dado por Deus. Porque você pertence a Ele. E agora ele está trazendo essas 3 qualidades de igreja. Essas 3 formas de uma igreja pautada. Essas 3 formas de um cristão. A primeira, em que guarda, em que recebe a recompensa. A segunda, que vai ser provado pelo fogo e vai ter uma perda, mas não perde a salvação, mas vai deixar de receber a recompensa completa, com galardões, o que é o fruto do trabalho, segundo João 8. E aquele que vai causar, que vai destruir, ai daquele que destruir, ou seja, para quem vier essa divisão, que ele já apresentou ali como obras da carne, que ele falou lá das dissensões, ciúmes, contendas, sendo carnal, vivendo conforme o mundo, né? Então veja que é necessário que a igreja, que cada um de nós e a igreja em si seja alicerçada nessas pedras sólidas, nessa riqueza sólida. E essa riqueza é a palavra do Senhor. Amém? Esteja alicerçado. Esquece de ficar só recebendo aquela palavra superficial como criança, só o leitinho, só o leite que a palavra de Deus diz. Procurem receber alimento sólido, alimento sólido. Amém? Deus abençoe.